Minha mãe traiu meu pai. Ela acabou engravidando do outro homem. E foi assim que meu pai descobriu tudo. Meu pai ficou completamente destruído. Eles nunca chegaram a se casar oficialmente. Então terminar o relacionamento em si foi relativamente simples. O verdadeiro problema veio depois. A custódia. Minha mãe queria que eu ficasse com ela a maior parte do tempo, enquanto meu pai queria dividir igualmente. Nenhum dos dois cedia. Então, o caso acabou indo parar no tribunal. Depois de muita discussão, o juiz decidiu por guarda compartilhada. Então, minha vida virou um ciclo. Uma semana na casa da minha mãe, na semana seguinte na casa do meu pai. E assim foi durante anos. Minha mãe acabou se casando com o homem com quem tinha traído meu pai. O nome dele era Brian Walker. Eles começaram a ter filhos juntos. Primeiro nasceu Noah, depois Mason. Mais tarde veio Lily, meus meio-irmãos. Meu pai nunca quis ter absolutamente nada a ver com eles. E sendo sincera, eu nunca o culpei por isso. Por que ele deveria se preocupar com os filhos que nasceram justamente da traição que destruiu o relacionamento dele? Mas minha mãe não via dessa forma, nem Brian. Na verdade, quase toda a família da minha mãe tinha um problema enorme com isso. Eles diziam que meu pai estava descontando a raiva da minha mãe em crianças inocentes, que ele deveria ajudar, que no fim das contas, eles também eram meus irmãos. Quando eu tinha 8 anos, aconteceu uma situação que minha família nunca esqueceu. Meu meio-irmão Noah foi deixado na escola, e ninguém apareceu para buscá-lo. Naquele dia, eu estava no clube de tarefas esperando meu pai chegar. Quando ele apareceu, uma das professoras veio falar com ele. Ela sabia que Noah era meu irmão, então perguntou se ele sabia onde estava minha mãe. Meu pai tentou ligar para ela, chamou algumas vezes. Ninguém atendeu. A professora explicou que Noah já estava esperando havia bastante tempo. Então meu pai fez o que tinha ido fazer. Ele me levou para casa e deixou Noah na escola. Para muita gente da família da minha mãe, aquilo foi terrível. Eles agiram como se fosse a pior coisa possível. Depois descobrimos o que realmente tinha acontecido. Minha mãe e Brian estavam em um funeral com os celulares desligados. E o amigo que deveria buscar Noah simplesmente esqueceu. Mesmo assim, disseram que meu pai poderia ter ajudado, que ele poderia ter levado Noah junto, que não custava nada. Outra situação aconteceu alguns anos depois. Eu estava no hospital. Meus 2 pais estavam lá. Alguns dos meus meio-irmãos também. Enquanto esperávamos, meu pai foi até a lanchonete. Ele voltou com salgadinhos e bebidas para mim. Depois perguntou se eu queria comer alguma coisa de verdade. Eu disse que sim. Então ele me levou para comer algo. Minha mãe ficou na sala de espera com os outros. Ela não tinha dinheiro naquele momento. E meus meio-irmãos começaram a reclamar que também estavam com fome. Eu lembro do jeito que ela olhava para meu pai. Um olhar cheio de irritação. Mas ele simplesmente ignorou. Comprou comida para mim. E só para mim. Aquilo também virou discussão na família dela. Diziam que ele deveria ter comprado algo para as outras crianças. Mas meu pai nunca comentou nada comigo sobre isso. Ele quase nunca explicava suas decisões. Ele apenas fazia o que achava certo. Mas havia uma coisa que ninguém podia negar. As minhas festas de aniversário. Todo ano, sem exceção, meu pai organizava uma festa incrível para mim. Era algo que ninguém conseguia tirar dele. Ninguém podia discutir. Ninguém podia mudar. Todos os anos acontecia. Sem falta. Sem desculpas. Sem que eu precisasse pedir. Conforme fui crescendo, comecei a perceber algo. Aquelas festas eram a maneira dele dizer algo que nunca falava em voz alta. E sem perceber, eu também aprendi a entender exatamente isso. Quando fiz 16 anos, algo foi diferente. Não a festa. A festa foi perfeita como sempre. Meu pai reservou o salão do clube onde eu fazia aulas de natação. Convidou minhas amigas da escola. E pediu o bolo de 3 leites que eu escolhia todos os anos desde os 8. Tudo estava exatamente no lugar. Meu pai também. Ele estava ao lado da mesa conversando com o pai da minha melhor amiga, Chloe. Com aquele sorriso simples dele. Não era um sorriso grande. Só um sorriso verdadeiro. Eu estava do outro lado do salão olhando para ele. E pensei uma coisa muito clara naquele momento. Esse homem nunca falha comigo. Mas o que foi diferente naquela noite não aconteceu durante a festa. Aconteceu depois. A festa terminou por volta das 11 da noite. Como sempre acontecia, meu pai me levou de carro até a casa da minha mãe. Ele dirigia devagar, como de costume. A janela do lado do passageiro estava aberta só um pouco, mesmo fazendo frio. Era um hábito antigo dele. Eu estava olhando as luzes dos postes passando uma atrás da outra quando ele quebrou o silêncio. Se divertiu? Sim. O bolo estava bom? Estava perfeito. Depois disso ficamos em silêncio. Mas era aquele tipo de silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não sentem necessidade de preencher cada segundo com conversa. Quando chegamos na frente da casa da minha mãe, meu pai puxou o freio de mão, mas não desligou o motor. Ele sempre fazia isso. Esperava até eu entrar na casa antes de ir embora. Eu peguei o telefone para mandar uma mensagem para minha amiga Chloe, dizendo que eu já tinha chegado. Mas quando olhei para a tela, percebi algo estranho. Não era o meu celular, era o da minha mãe. Nossos celulares tinham ficado misturados dentro da minha mochila durante a festa. Minha mãe sempre insistia que eu levasse o telefone dela quando saía com meu pai. Ela dizia que precisava saber a hora que eu chegava em casa, que era importante em caso de emergência. A tela estava acesa e havia uma conversa aberta. Eu não pretendia ler, ou pelo menos foi isso que pensei no primeiro segundo. Minha intenção era apenas apagar a tela e colocar o telefone de volta na mochila. Mas então vi o nome no topo da conversa. Brian, meu padrasto. E a primeira mensagem que aparecia, em negrito, ainda não tinha sido aberta. Dizia: não esquece que terça tem a audiência. Fala com o advogado hoje à noite. Se usarmos o episódio do hospital, fica muito mais difícil para ele se defender. Eu fiquei parada, completamente imóvel. O motor do carro do meu pai ainda estava ligado lá fora. Eu li a mensagem uma vez, depois de novo, e mais uma, até as palavras começarem a perder o sentido. O episódio do hospital. Eu sabia exatamente do que eles estavam falando. Eu tinha 12 anos quando fui levada às pressas para o hospital por causa de uma apendicite. Meu pai não conseguiu chegar imediatamente porque estava trabalhando em outra cidade, a cerca de 2 horas dali. Mas ele veio assim que pôde. Eu lembro de quando ele entrou no quarto. A gravata estava torta. Ele parecia exausto. Os olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido nada. Ele ficou sentado na cadeira de plástico ao lado da minha cama até quase 3 da manhã. Mas antes disso, durante as primeiras horas no hospital... E se não quiser esperar a parte 2,
Pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.